Olá, paz, saúde e prosperidades para todos vocês. Queridos, eu sou o pastor Emílio Géis com mais um vídeo para a glória de Deus e vocês estão no Bíblia. Amados, o vídeo de hoje é o seguinte: Jesus diz em Apocalipse que ele está no meio dos 7 castiçais de ouro. E sabemos que os castiçais simbolizam a igreja. Mas Jesus está fisicamente, espiritualmente, qual o estado que Jesus está nas igrejas? Descubram depois da vinheta. Vamos lá. A Bíblia diz lá em Apocalipse que Jesus anda no meio dos 7 candelabros, 7 castiçais ou 7 candeeiros, isso dependendo a versão. Mas como é que ele está ali? Ele mesmo? A presença? É figurado? Veremos o estado que Jesus se apresenta dentro das igrejas, porque os castiçais, os candeeiros, como queiram, simbolizam a igreja do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra em Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Tá vendo, irmãos? Isso depende muito da versão que você está. A Bíblia pode dizer castiçais, candeeiro e por aí vai. Amados, a Bíblia, ela tem que ser interpretada. E para ser interpretada, é necessário que você busque auxílio do Espírito Santo. Principalmente, queridos, no livro de Apocalipse. Para começo de história, o livro de Apocalipse, a sua palavra em si, Apocalipse, quer dizer revelação. É uma palavra grega que tem esse significado. E não é só isso não. Em Apocalipse há muitas coisas, mistérios. Se você não procurar com afinco, com entendimento, com um pouco de teologia, auxílio do Espírito Santo, fica difícil para você entender o Apocalipse. Mas vamos lá. Como Jesus está nas igrejas? Porque muitos não entendem como funciona, queridos. Só que eu, guiado pelo Espírito e buscando o auxílio do Espírito Santo e procurando interpretar a Bíblia, estou passando para vocês como funciona esse mistério. Porque analisem só, olhem para mim e observe o que eu vou dizer para vocês agora. Jesus, ele não pisa nessa terra antes da segunda etapa, da segunda vinda dele. Porque nós cremos que somos que ele vem arrebatar a igreja na segunda vinda. E depois ele vem para Israel. Entenda o que eu estou dizendo. Não é muitos, ou são muitos, que podem pregar isso. Primeiro você tem que ter, irmãos, escatologia. Entendimento também da palavra e o auxílio do Espírito Santo. Senão você não consegue pregar essas coisas, porque se trata de futuros. E se trata de interpretações. Então, Jesus não pisa nessa terra depois do arrebatamento da igreja. Entende? Porque ele está dizendo aqui que ele anda no meio dos 7 castiçais. Ou 7 castiçais, ou 7 candeeiros, ou, como vocês já viram, outras citações que tem, dependendo a versão.
O que é que acontece aqui? Jesus, irmãos, quando ele vir arrebatar a igreja, ele não pisa nessa terra, ele não vem e desce na terra. Ele vai ficar nas nuvens. Ele vai vir com os anjos, com aqueles que ele vai ressuscitar primeiro, que morreram antes de nós. E aí ele vem até as nuvens e o Espírito Santo entrega a igreja nos ares para Jesus. É assim que acontece. Ele não desce para a terra. Na segunda etapa da segunda vinda dele, aí sim, aí ele desce sim, que é para auxiliar Israel, que eu já preguei tanto isso para os irmãos, já tem vídeos postados, já preguei em igrejas como é que vai acontecer. Compreenderam? Mas você pode dizer, mas então, irmão, mas por que ele está dizendo que está no meio dos 7 castiçais? Ou no meio dos 7 candelabros? Ou no meio dos 7 candeeiros? Que é a igreja, simboliza as igrejas. Como é que é isso? Irmãos, nós temos que entender uma coisa. Dos atributos de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, há um atributo chamado onipresença. Essa palavra ela não é grega, ela vem do latim, que quer dizer que ele está em qualquer lugar, em qualquer canto, em qualquer bairro, em qualquer estado, em qualquer cidade. Porque ele é onipresente, é um atributo que só Deus tem. Só. Mais ninguém. O homem não tem, mulher não tem, entendeu? Ninguém, nem o próprio diabo tem, porque ele se comove daqui para outros estados, daqui para outros países, ali pela força do vento, porque ele é espírito, mas não porque ele é onipresente. Só Deus é onipresente. Certo? Aí você diz, mas pastor, mas como é que Jesus está no meio da igreja? Se ele não vai pisar na terra? A presença dele está dentro das igrejas. O Espírito Santo está com a igreja. Mas a presença de Jesus está dentro da igreja, ou das igrejas. Compreendeu? Não que ele vem fisicamente, até porque ele é espiritual, e vai pisar na terra. Ou ele vem para dentro da igreja, ele mesmo. Mas a presença dele encontra-se dentro das igrejas. Compreenderam? Agora vocês vão entender o porquê ele disse em Apocalipse capítulo 2, versículo 1, que ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro, no meio da igreja. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Foi esse esclarecimento da parte de Deus, usando esse pequeno servo para a glória de Deus. Eu sou o pastor Emílio Geis e você está no Bíblia. Deus abençoe a todos.